Estamos aqui para mais uma aula e na aula de hoje nós vamos falar sobre textos artísticos e também como você pode instalar novas fontes na tua máquina para você usar no seu Illustrator e também no seu Photoshop. Vamos lá. A ferramenta texto é muito simples de usar. Pode clicar no íconezinho e a tecla de atalho é T, tá legal? Para fazer um texto artístico, basta você dar um clique e simplesmente começar a escrever. No meu caso aqui, digamos que eu esteja fazendo um post para a inauguração de uma nova loja, por exemplo. Então eu vou colocar o texto que eu quero de maior destaque. E você pode me acompanhar aí também no seu computador. Certo. Terminei de escrever, apertei uma vez na tecla ESC e automaticamente volta para a ferramenta seleção. Tá legal? Eu acho que está muito pequeno, eu vou dar uma crescidinha nele aqui. Opa, ok. Vou centralizar ele aqui. Certo. Você notou que eu escrevi tudo em letras minúsculas. Caso você queira escrever tudo em caixa alta, basta simplesmente apertar a tecla Caps Lock. Ou se você já tiver escrito tudo em letras minúsculas, basta selecionar o teu texto e lá em cima, ó, na aba Tipo, você vai escolher a posição Alterar caixa alta, caixa baixa e escolher maiúsculas. Prontinho, agora eu tenho todos em maiúsculas. Para dar um destaque maior, de repente, você pode decidir colocar essa palavra em negrito. Olha só, é só selecionar a palavra e na lateral direita deve aparecer um painel com as propriedades desse texto selecionado. Nesse painel você deve encontrar uma seção chamada Caractere e é aqui onde você pode alterar a fonte e vão aparecer todas as fontes que você tem instalada no teu computador. Nesse drop-down abaixo da fonte você pode escolher se você quer bold, itálico, semi-bold, as variações dessa fonte. Nem todas as fontes têm todas essas variações aqui. Geralmente uma fonte tem só bold, itálico e regular. Então, dependendo da fonte, você pode ter muitas variações de corpo ou poucas, às vezes até não tem variação nenhuma. Então eu vou escolher aqui bold, certo? Nessas outras caixas de baixo aqui você poderia também selecionar o tamanho da fonte por aqui através de números, mas geralmente eu prefiro ir no olho mesmo ali esticando aqui nas alças de auxílio. Tá ok? Tá legal, agora vamos escrever o segundo texto. Esse segundo texto poderia ser um texto maior, um texto corrido, uma espécie de convite para que os seguidores dessa página, dessa hipotética página, estejam lá no dia da inauguração. Então, quando um texto é maior, eu devo usar uma caixa de texto. E como é que eu faço uma caixa de texto? É bem simples. Com a mesma ferramenta de texto selecionada, você clica, segura e arrasta e você vai ver que vai formar uma espécie de retângulo, uma espécie de caixa e solta. Aqui dentro é onde você vai escrever o teu texto. Tá legal? Então vou escrever aqui um texto hipotético. Presta atenção. Convidamos certo. Escrevi todo o meu texto e vou dar um clique na tecla ESC para sair da ferramenta de texto. Certo? Como você pode ver, parece que o meu texto não está aparecendo completo. Inauguração, que será na próxima, e aí cadê o resto do texto? Se você notar, bem aqui no cantinho inferior tem um sinalzinho de mais em vermelho. Isso indica que a caixa de texto tem mais texto do que está aparecendo, porque o tamanho da caixa de texto não conseguiu adequar todo o texto escrito. Então o que eu devo fazer? Bom,
Ou você diminui o tamanho da fonte, ou você aumenta a caixa de texto. Então eu vou aqui, ó, aumentar para você dar uma olhadinha. Viu só? Aumentei e apareceu todo o texto. Mas no design, existe algo chamado hierarquia dos elementos. Então, se eu uso nesse texto corrido uma fonte do mesmo tamanho e mesmo corpo do texto que eu quero dar destaque, vai ficar uma briga aí entre esses dois objetos. E eu não quero que isso aconteça. Então, o que a gente deve fazer nesses casos? É diminuir a fonte. Só que no caso da caixa de texto, eu não consigo diminuir ela puxando as alças de auxílio. Olha o que acontece. Na verdade, a caixa de texto muda de tamanho, mas a fonte continua exatamente a mesma. Então, não adianta ser assim. Eu devo ir no painel lateral e lá naquele bloco caractere e diminuir por aqui. Tá certo? Eu vou colocar aqui uma fonte tamanho 24. Agora, eu acho que negrito ainda não tá legal. Vou colocar aqui um outro corpo, mais sutil, light. Olha só, já mudou bastante coisa, né? Agora, você pode perceber que a minha palavra inauguração, ela tá com um hífen aqui. Eu não gosto de hífens. Vamos ver se a gente consegue tirar isso daí. Você vai selecionar a tua caixa de texto, vai lá na aba janela e na opção tipo deve aparecer ainda outras opções e você vai escolher a opção parágrafo. Vai clicar e vai aparecer provavelmente essa janelinha aqui para você. Tá legal? Para tirar o hífen, você deve desabilitar essa caixinha de seleção bem aqui chamada hifenizar. Pronto. Aqui também, nas configurações do parágrafo, você pode ver que tem de alinhamento do texto. À esquerda, centralizado, à direita e as opções de justificar. Eu gosto muito de escolher a opção justificar e aí fica ao teu critério. Essa caixa suspensa você pode simplesmente colocar aqui na lateral, deixar por aí mesmo quando você precisar. Reduzir aqui, aí quando você quiser novamente a opção parágrafo, é só clicar aqui e ela estará por aí, tá ok? Agora eu vou te mostrar alguns truques que você pode fazer com texto artístico. Olha só, se você quiser um texto fazendo uma espécie de arco, por exemplo, você pode pegar a ferramenta caneta, olha só, clicar de novo, segurar e arrastar e clicar novamente, você vê que você formou um arco. Cliquei em ESC para terminar o meu traço. E se você pegar a ferramenta de texto e passar por cima desse traço que você acabou de fazer, você pode perceber que a tua seta do texto, ela muda, olha só. Você consegue ver? Quando ela mudar assim, ó, quando ela estiver desse jeito, você pode clicar e olha aí a magia. Você pode escrever o teu texto e agora ele vai acompanhar esse traço que você acabou de fazer. E aqui, se você selecionar o teu texto, você pode configurar as opções aqui, ó. Do mesmo modo. Pode alinhar, centralizar, pode aumentar o tamanho da fonte. Bem legal, né? Uma coisa muito legal e parecida com isso você pode conseguir com as suas caixas de texto. Olha só o exemplo. Eu vou clicar na ferramenta caneta, vou fazer aqui um desenho diferente. Vamos lá. Fiz um quadradão diferente. Vou agora na ferramenta de texto e ao passar o mouse pela linha aqui, ó, clicar, você pode ver que o texto vai se adequar a essa nova forma que você acabou de desenhar.
Podia ser um círculo, um retângulo, qualquer formato que você desenhar, o teu texto vai tentar se adequar àquele espaço. E aqui, de igual modo, você pode escrever o teu texto. Eu vou dar só um Ctrl+C, Ctrl+V nesse texto aqui, ó. Copiar. Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou aqui de novo, clico em cima, seleciono esse texto de exemplo e olha só. Vou lá. O teu texto vai se adequar àquele formato que eu havia desenhado. Deu para entender? Se ficar com alguma dúvida, pode me perguntar, vai ser um prazer responder. Agora eu vou te ensinar como é que você pode instalar aí no teu computador algumas fontes legais para deixar o teu trabalho mais bonito. E tem um site que eu gosto muito, que é esse site aqui, ó. Vou deixar o link na descrição dessa aula. O site é o dafonte.com. E aqui você pode perceber que existe uma série de fontes gratuitas, tá? E aqui você pode perceber que existem diversas categorias. Aqui, por exemplo, tem a categoria escrita, que são fontes com semelhança de feitas à mão. Tem aqui as fontes góticas, medievais e tudo mais. E você pode passear por todas essas categorias e baixar as fontes que você mais gostar. Para te dar um exemplo, eu vou baixar essa primeira fonte aqui. É muito simples, é só clicar em baixar e automaticamente já baixa, bem simples e tranquilo. Agora eu vou abrir ela e instalar a fonte é muito simples. Estou abrindo o arquivo, geralmente vem em zip, aí você vai descompactar isso na tua máquina. Se for no Windows, você vai usar provavelmente um zip, um RAR. No meu Mac aqui eu já descompactei. E para instalar é muito simples, tanto no Windows quanto no Mac. Você vai abrir a fonte, olha só. Abrir a fonte e em algum lugar da janelinha aí que abriu com a fonte, vai ter um botãozinho instalar fonte. É só fazer isso. No caso do Mac, vai aparecer todas as fontes do catálogo de fontes. E no Windows, geralmente não acontece nada. Certo? Acabei de instalar a fonte, a Muba já está instalada no meu computador. Agora eu vou voltar lá no meu Illustrator, selecionei aqui o meu texto, e agora eu vou procurar essa fonte que eu acabei de instalar aqui no meu menu Caractere. Você poderia também buscar aqui na aba Tipo, na opção Fontes. Aqui deve aparecer todas as fontes que você tem habilitada no teu computador. Vamos lá? A fonte que eu acabei de instalar se chama Amuba. Vamos procurar ela por aqui. Tá aqui, ó. Amuba. Vamos ver se deu certo? Cliquei e olha só. Tá aqui a fonte Amuba. Você pode perceber que ficou meio estranho com todas as letras em maiúscula. É muito simples, já te ensinei, é só você vir aqui na aba Tipo, na opção Alterar Caixa Alta-Baixa, eu posso escolher todas minúsculas ou então a opção primeira letra da sentença maiúscula. Vamos ver como é que fica? Olha só, ficou bem legal. Você pode perceber também que o meu C cedilha e o meu A com tio não foram alterados. Por que será que isso aconteceu? Isso acontece quando a fonte que você instalou não tem caracteres especiais, não tem letras com acento, por exemplo, no caso do A com tio, no caso do C cedilha. Então o que você pode fazer nesse caso? Você pode apagar essas fontes, pode apagar uma anterior também para continuar escrevendo com a mesma fonte. Então vamos lá, inauguracão. E como é que você pode fazer os acentos que estão faltando? Muito simples, você pode desenhar os acentos. Pode ser com a ferramenta caneta, pode ser com a ferramenta pincel, eu já te ensinei. A gente já viu essas duas ferramentas. Vou fazer aqui de forma rapidinha, só para você
só para você dar uma olhada. Certo? É claro que se você for fazer um texto corrido com uma fonte como essa, não seria interessante. Mas em casos especiais, em casos que é só uma palavra, não tem problema nenhum. O ideal é você baixar fontes que tenham os caracteres especiais, assim você vai ter menos dor de cabeça. Tá legal? Bom, gente, acho que é isso. Volto a dizer, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e eu vou ter o prazer de te responder. Tá legal? Te espero na próxima aula. Valeu!